Olá, vamos a mais um vídeo do canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. Nós vamos falar agora sobre uma doença terrível que assolou o mundo e o Brasil e tem até o dia de hoje, né? E até hoje faz vítimas, mas hoje ela tem cura, sabe que é uma boa alimentação. E a gente vai falar da tuberculose. A tuberculose a gente sabe que já na Idade Média já existia ela, são bacilos, né, que afetam o pulmão e sei lá, você vai ficando fraco e vai, se não tratar a tempo, você não resiste e acaba falecendo. No início do século XX, o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, estava cheio de pessoas com tuberculose e não parava de aumentar, porque a população do Rio naquela época já era uma população mais pobre, bem mais da metade da população já era uma população bem pobre, de trabalhadores que moravam em cortiço, amontoado de pessoas, e quanto mais pessoas amontoado, mais a doença propagava, aumentava. E o que se cogitou na época? Que o governo construísse sanatórios para que essas pessoas fossem tiradas do convívio ali e levado com, digamos assim, né, com a ideia de que ia te internar para fazer um tratamento em você, mas na verdade tiravam as pessoas dali e levavam para os sanatórios. Quem tinha dinheiro era mais bem tratado, quem não tinha com certeza não, e sobreviviam aqueles que Deus permitia e os que sem chance alguma não sobreviveram com certeza, né? Esta é a verdade que os livros, os jornais, as coisas não contam, né? E também não tinha o que fazer, né? Não pode nem criticar porque não existia a tecnologia que tem hoje, não existiam os remédios, o conhecimento. Era a forma que eles conseguiram. E o que o Vale do Paraíba tem a ver com isso daí, né? Foi construído no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, o Sanatório Vicentino Aranha. Mas isso em 1918. Começou as obras, terminou em 1922. O seu construtor, ele deu esse nome em homenagem à sua esposa, que era Vicentina Aranha, o nome da sua esposa. E o construtor dele, a pessoa que financiou a construção desse hospital, se chamava Olavo Exígio. Era o nome do camarada que tinha dinheiro e construiu aí em São José dos Campos o Vicentina Aranha. Não é Vicentino, né? Vicentina Aranha, né? Que hoje é um parque e lá é uma área tipo um museu das pessoas visitarem. Esse hospital ele durou até 1982, quando o último médico deu baixa em sua carteira e ali fechou, né? E hoje ele pertence à prefeitura, é um parque, uma área nobre da cidade, muito visitado. Mas ali já ajudou muita gente, muitos saíram com vida, muitos não, porque ele veio sobrevivendo há décadas, né? Cada década ele sofria uma obra ali que melhorava mais o atendimento. Havia uma ala para os mais abastados, mais ricos. Lá havia o lugar dos mais pobres. E segundo a história, até os animais que viviam próximo do Vicentina Aranha não podiam sair dali, porque a tuberculose era tratada com isolamento. Eles entendiam que se tivesse uma galinha, uma vaca, um cachorro, ele poderia levar esse vírus, esse bacilo para outro lugar, né? Então tudo ficava ali. Dizem que ele era muito maior do que restou hoje. Hoje é bairro. E foi assim. Durou muito tempo. Foi muito importante para a economia de São José, porque São José vivia de pousadas, porque vinham pessoas muito ricas ser hospitalizadas e os familiares ficavam nas pousadas. E é assim a história do Vicentino Aranha, né? Vicentina Aranha, em São José dos Campos.
foi um hospital aí de base na luta contra a tuberculose, quando o governo entrou. Uma das obras muito importantes foi em 1932, quando a Estrada de Ferro, a Companhia Paulista da Estrada de Ferro, construiu mais um pavilhão para os seus funcionários que, infelizmente, tivesse se contaminado aí com a doença. Lá dentro do Vicentino haviam granjas para a produção de ovos para os pacientes, porque o ovo é um alimento importante na luta aí contra a tuberculose, isso até os dias de hoje. E foi uma luta férrea contra essa doença maldita, que hoje, graças a Deus, não faz tantas vítimas, mas existe ainda aí. Não teve só o Vicentino Aranha. Em Itatiaia, no estado do Rio, tinha um hospital do Exército, da AMAN, no CLI, subindo no Parque Nacional. Existe até hoje, mas não funciona mais como hospital, é só para visitação. No estado do Rio, esse era um ponto de base na luta contra a tuberculose. A tuberculose, infelizmente, fez muitas vítimas. Eu me lembro que minha mãe contava para mim que eu acho que várias tias, acho que eram tias delas, faleceram dessa doença aí terrível. E uma história até triste, que eram, parece, 2 ou 3 irmãs. Uma pegou, não foram para o hospital, ficaram em casa. E o que acontecia? A outra corria, mas ela falava para a outra que a outra ia pegar também, que não tinha jeito. E ela faleceu, depois a outra também se contaminou e acabou também falecendo, né? E assim aconteceu em várias famílias. Então, um relato hoje bem simples, um relato da história do Vale do Paraíba, do município de São José dos Campos, sobre o prédio Vicentino Aranha, na Avenida São João, no Jardim Esplanada, em São José dos Campos, São Paulo. Muito obrigado àqueles que assistiram o vídeo, dê o joinha, me siga no canal e vamos em frente. Deus nos abençoe.